Hoje, nessa conferência, nós vamos então apresentar, como foi comentado, a mente, além do cérebro, uma proposta de modelo. E essa conferência ela faz parte de uma série, uma sequência de conferências que a gente tem apresentado ao longo do CONUPS, dos 6 anos de CONUPS, né? São 5, essa é a 5ª edição, né? Não teve um ano por causa da pandemia. Então, ao longo desses anos do CONUPS, a gente foi, nas nossas conferências, refletindo um pouco a evolução das nossas pesquisas que vão acontecendo. E essas pesquisas, todas essas conferências, elas estão na TV NUPS. Então, só para vocês entenderem a sequência aonde nós estamos chegando aqui hoje. O primeiro CONUPS, em 2018, nós abordamos o que havia de principais evidências sobre o impacto da espiritualidade sobre a saúde mental. Né? Então, a gente discute a importância da espiritualidade e o quanto ela impacta a saúde mental. Então, essa foi a primeira conferência. Depois, já que a espiritualidade impacta o envolvimento religioso, impacta a saúde mental, nós evoluímos no outro ano para discutir, tá bom, e o que são essas experiências? Né? O que são as experiências espirituais que estão por trás das vivências espirituais das pessoas? Né? Então, a gente fez uma análise nessa conferência, uma evolução ao longo da história da humanidade. Nós começamos com a pré-história, 30, 40, 50 mil anos antes de Cristo, e com as primeiras escrituras rupestres, a Fernando Xavier Pondar e tudo mais, ao longo da história da humanidade, como que isso impactou a humanidade, e principalmente a necessidade de estudarmos o que são essas experiências espirituais. Depois, no CONUPS de 2020, nós abordamos um tema que é muito desafiador, que é o seguinte: além de explicar as experiências espirituais como uma questão cerebral, cultural, psicológica, social, será que nós podemos cientificamente levantar dentro das experiências espirituais uma natureza transcendente, ou seja, um aspecto realmente não material, extrafísico dessas experiências? Será que as experiências realmente, de fato, não podem ser uma janela de percepção para essa realidade transcendente que existe? E a gente defende que sim. E aí, então, essa foi a conferência do CONUPS de 2020. Inclusive, o CONUPS terminou no sábado, no domingo começou o lockdown geral e fechou tudo, né? Assim, a gente foi assim... Eu brinco que é como foi na época do Indiana Jones, quando tá fechando, assim, ele pega o chapeuzinho e fecha tudo, assim. Foi mais ou menos assim o nosso CONUPS 2020. E depois, no CONUPS do ano passado, no 4º CONUPS, nós já fizemos o lançamento do nosso livro, Ciência da Vida Após a Morte, né, em que a gente, então, analisa as pesquisas, as evidências existentes sobre a realidade, a sobrevivência da consciência além da morte. Já que a ideia de sobrevivência da consciência, da alma, do espírito após a morte, é uma das crenças centrais de praticamente todas as tradições espirituais que existem na história da humanidade, e a ideia é saber se existem pesquisas sobre isso. E aí a gente fez, né, a conferência apontando essas evidências, né, para que as pessoas tomassem conhecimento, já que existe um amplo leque de evidência, são mais de 150 anos de pesquisa de muitas das principais mentes científicas e filosóficas da humanidade sobre esse tema, e as pessoas, de modo geral, não conhecem. Então, a gente fez a conferência, que foi o lançamento do nosso livro, né? Esse livro, originalmente, ele lançado pela editora Springer, ele saiu em inglês, aí nós lançamos ano passado em português, né? E já lançamos agora esse ano em espanhol, e vai ser lançado agora, mês que vem, em alemão. A própria editora Springer escolheu o lançamento, a tradução e tudo mais. Então, vamos ter já disponível em 4 idiomas. E, de um modo geral, a gente apresenta um conjunto robusto de evidências e, é claro, o leitor fica livre para fazer as suas escolhas, mas nós, os 3 autores, eu, a Mariana, que vocês acabaram de ver, e o professor Humberto Schubert, que fará a conferência de encerramento, a gente conclui que as evidências são muito sugestivas de uma real sobrevivência da consciência. Mas neste livro, nós não entramos em detalhes teóricos, nós discutimos apenas evidências, etc. Agora, então, a gente quer dar o próximo passo. O próximo passo, então, é justamente agora tentar desenvolver e pensar num modelo teórico, numa hipótese que possa dar
possa fazer sentido dessas evidências e a coisa poder avançar. Então, a gente começou com os impactos da espiritualidade sobre a saúde, depois a importância da experiência espiritual na experiência humana, depois o estudo da natureza da experiência espiritual, a possibilidade de investigar o transcendente, uma dimensão espiritual não material, como a causa do fenômeno, as evidências de sobrevivência. E agora, então, já que nós temos todo esse corpo robusto de evidências, a ideia é como fazer sentido desse conjunto de evidências. Quer dizer, que propostas de modelo que nós podemos ter. E isso faz parte do desenvolvimento da ciência. Eu vou citar aqui dois importantíssimos filósofos da ciência do século XX, que são fundamentais para compreender esse desenvolvimento. Um deles é Thomas Kuhn, considerado um dos principais filósofos da ciência do século XX, e ele diz o seguinte, que uma ciência, ela para ser madura, ela tem que ter um paradigma. O paradigma é uma proposta teórica e de pesquisa que seja amplamente aceita e que tenha uma capacidade de gerar novas pesquisas, etc. A questão é que, claramente, na questão mente-cérebro e na questão da origem das experiências espirituais, nós estamos numa fase que ele chama pré-paradigmática ou pré-científica. Porque nós não é uma ciência madura, porque nós não temos um paradigma único que a grande maioria das pessoas aceitem, que explique bem o fenômeno e que deixe uma continuidade da espiritual, uma fase pré-paradigmática. Então é importante, essencial, que surja candidatos a paradigma, quer dizer, candidatos que vão propor explicar esses fenômenos e esses candidatos vão sofrer críticas, aprimoramentos, rejeições, aceitações, para ver se eles conseguem se tornar um efetivo paradigma. E o Kuhn também fala que as pessoas muitas vezes rejeitam os fenômenos porque elas não conseguem fazer sentido deles, não conseguem ter um paradigma, uma teoria que faça sentido. Então é muito importante isso. Um outro filósofo da ciência muito importante, o Henri Lakatos, o que o Kuhn chama de paradigma, ele chama de programas de pesquisa. E é interessante que, enquanto o Kuhn fala, às vezes, que um programa de pesquisa, o Kuhn fala que um paradigma ele tem que se exaurir antes de entrar um outro, o Lakatos fala que não. Na realidade, o ideal é que haja vários programas de pesquisa competindo para ver quem explica melhor o fenômeno. E o mais apto vai sobreviver. O que ele chama, e nós defendemos muito isso, é a competição darwiniana de programas de pesquisa. Competição darwiniana em que sentido? O mais apto vai sobreviver. Então, qual que é a ideia? Nós temos fenômenos da mente, cérebro, fenômenos espirituais, e a ideia é que haja vários candidatos a paradigma, várias propostas de programa de pesquisa que vão tentar dar conta do fenômeno. E a ideia é que eles se compitam no ambiente acadêmico, do ponto de vista livre, mas extremamente rigoroso, para ver quais destes são capazes de explicar melhor os fenômenos e permitem explicar maior quantidade de fenômenos e permitem avançar, gerar novos conhecimentos na área. Então, dentro desse espírito é a nossa apresentação. E uma outra coisa muito importante, vou fazer alguns preâmbulos de filosofia da ciência, porque isso é essencial para quando a gente está em áreas muito desafiadoras da ciência, é preciso entender o que é a ciência e como ela funciona. Por exemplo, há uma ideia equivocada que a ciência funciona só com o que você vê. Não é verdade. A ciência precisa de coisas que você vê, que você observa, que é o empírico, mas a ciência, para ser ciência, isso é muito interessante, a ciência, para ser ciência, ela tem que propor o que você não está vendo. A teoria funciona com aquilo que você não está vendo. Por exemplo, um átomo. Isaac Asimov, um grande divulgador da ciência, dizia o seguinte: as evidências circunstanciais são estarrecedoras. Nós nunca vimos um átomo. No entanto, sabemos que ele existe. Nós nunca vimos um átomo. Ninguém nunca viu um átomo. Mas nós temos uma série de evidências, de experiências que sugerem que o átomo exista. Então, esse é um ponto. Eu vou dar alguns exemplos que, para fazer ciência, você precisa de propor algo que as evidências sugerem, algo que você não está observando. Por exemplo, John Snow. Havia epidemia de cólera em Londres no século XIX, 1850 aproximadamente, uma epidemia de cólera. Não existia a teoria da microbiologia, que havia infecções bacterianas gerando doença. Não sabia isso. O que se achava que havia miasmas. Havia miasmas, que são meio umas fumacinhas, assim, uns gases que geram a doença. O cólera era gerado por
miasmas. Hoje em dia a gente sabe que ele é causado por uma bactéria, o Vibrio colérico. Muito bem. E aí teve um pesquisador, o John Snow, um médico, que percebeu o seguinte, que o rio Tâmisa, ele tinha muito esgoto e tudo mais, tal de Rio de Londres, e tinha umas casas que eram abastecidas por água que eram pegas no Tâmisa antes de o esgoto de Londres entrar. E tinha outras casas que eram abastecidas por esgoto mais para baixo do rio, quando o esgoto já entrou. E essas casas podiam ser uma do lado da outra. Uma vinha água de cima, outra vinha água de baixo. E ele percebeu que as casas que vinham água lá de cima não tinha cólera praticamente. E as casas que recebiam água do rio mais embaixo, após o esgoto, tinham muito mais casos de cólera. E ele propõe uma ideia absurda à época, foi muito criticado, porque a teoria dos miasmas, todo mundo que era chique, bacana, aceitava miasmas, e quem era ignorante, povão, acreditava em contágio. Contágio é uma coisa só que o povão acredita. Quem é bacana, inteligente, acredita em miasmas. Muito bem. E aí ele propõe que existia alguma coisa nas fezes dos pacientes que tinham cólera, que ia para o rio, que quem bebia se contaminava e desenvolvia o cólera. Ou seja, ele está propondo uma coisa que ninguém está vendo. Ele não tinha visto a bactéria, o Vibrio colérico, ninguém viu. Mas tem alguma coisa, tem algum micro-organismo, alguma coisa ali que está gerando essa infecção. Ele está fazendo uma inferência de algo que ele não está vendo, baseado nas observações. Outro exemplo, o Mendel, Gregor Mendel, geneticista. O Mendel, ele era, inclusive, né, um clérigo católico, e acreditava-se na época que a genética passava, era uma diluição. Por exemplo, havia críticas do pai, da mãe, o filho, era uma mistura, como fosse uma tinta azul escura e outra verde. É uma mistura dos dois. E ele percebe que não é assim que acontece, que a transmissão de características vem em pacotinhos. Ele estudou ervilhas lisas, rugosas, cruzou. Então tinha uma ervilha muito lisa e uma muito rugosa. O que vinha no meio, de modo geral, não era mais ou menos lisa, ou era muito lisa ou muito rugosa. Ele via que tinha uma questão que passava em pacotinhos. E esse pacotinho que ele não estava vendo, ele não tinha microscópio eletrônico para isso, não se conhecia o DNA dupla hélice do Francis Crick 100 anos depois, falou, isso chama gene. Tem alguma coisa dentro da célula que chama gene que passa essas características. Então, esses são alguns. O Newton, quando ele propõe a gravidade, que a Terra é atraída pelo Sol, etc. e tal, ele não tinha menor. Até hoje a gente não sabe explicar o mecanismo exato. Então, o que eu quero dizer, uma verdadeira teoria científica, ela tem que ir além de uma mera observação. Ela tem que propor coisas que você não está observando, mas que essas coisas, se reais, explicam um monte de coisa. É assim, mais ou menos, que funciona a ciência, tá? Então, muito bom. Outra coisa importante, mas é claro, você não pode chutar qualquer negócio. Tem que ser uma proposta teórica de alguma entidade que você postula que tenha implicações empíricas observáveis, como tinha do cólera. Ele testava as casas que tinha a água X, a água Y, o que acontecia. O Mendel, a mesma coisa, cruzou as ervilhas, como é que funciona, e foi testando em vários outros lugares. Muito bem. Outro ponto importante. E todas essas teorias, elas não explicavam o mecanismo exato. Como eu falei, o Mendel estava 100 anos antes de descobrir o DNA dupla hélice do Francis Crick e o Watson, lá no meados do século XX. Ele não explica, mas era uma teoria fenomenológica. Ela descreve o que você está observando e propõe uma entidade que dê conta de explicar aquilo ali. E, de um modo geral, o início das teorias científicas são assim, começam com o modelo fenomenológico que explica algo que explica o global sem conseguir explicar o mecanismo exato. Isso é feito a posteriori. Quando é feito? Porque, por exemplo, a gravidade, até hoje, a gente não sabe explicar exatamente como ela funciona. Muito bem. Muito bom. E aí, qual que é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo é produzir uma proposta heurística, uma proposta que ajude o desenvolvimento das pesquisas, um modelo de trabalho. A gente vai começar a pensar num modelo de trabalho para guiar a nossa coleta e análise de dados. Porque se eu não tenho teoria, fica um negócio meio aleatório. Eu investigo uma coisa aqui, chego a uma conclusão ali e tudo mais, mas eu não tenho uma coisa que faça sentido, que amarre os pontos, que conecte os pontos e forme uma grande figura, o big picture. Eu não consigo entender o fenômeno todo. Um enquadre para dar conta do fenômeno. E eu não preciso esperar, gente, um modelo perfeito para poder avançar. Eu gosto muito de dizer que o ótimo é inimigo do bom. Se eu fico esperando o modelo perfeito, eu não faço nenhum. Como quase tudo na vida, né? Então,
quase todas as teorias científicas, quando começaram, Darwin, quando ele propôs a teoria dele, a mesma coisa, ele não conhecia o mecanismo genético e tal, e tinha uma série de falhas a teoria dele. Quando Galileu propôs a teoria dele, da teoria de que a Terra girava em torno do Sol, etc., tinha uma série de falhas a teoria dele. Mas, na essência, ela estava correta. Por exemplo, o Galileu propunha órbitas circulares, que está errado. Kepler depois mostra que são elípticas. Então, tinha problemas na teoria dele. Mas se ele esperasse um modelo perfeito, ele não teria feito nada, se bobear, a gente estaria acreditando até hoje que o Sol que gira em torno da Terra. Tá? Então, eu não tenho que esperar um modelo perfeito. Né? Mas eu lanço o que dá para compreender e eu vou aprimorando, testando, e se for o caso, eu aprimoro ou abandono esse modelo teórico. Mais uma vez, a ideia é propor uma competição darwiniana, e tem uma frase bem interessante do Ian Stevenson, que um rascunho meio cru preliminar é melhor do que uma página em branco. Né? Quer dizer, essa é a ideia. Então, a gente fazendo isso com muita humildade, quer dizer, vamos propor coisas e vamos tentar avançar nesse sentido. O Henri Bergson, que foi um grande pesquisador, ganhador de Nobel, um grande pesquisador na área da filosofia da mente, da memória, da pesquisa psíquica e tudo mais. Ele tem um livro espetacular que se chama Energia Espiritual, vale muito a pena. A gente conhece pouco Bergson hoje em dia, mas esse livro é muito, muito bom. E ele estudou muito memória, outros aspectos, ele fala o seguinte: ele estava criticando aquelas pessoas que esperam, não pode fazer teoria nenhuma, tem que esperar se dominar tudo, tem que conhecer todos os pontos para você poder avançar. Ele fala, não, olha, só vejo um meio de saber até onde se pode ir por um caminho. É pôr-se a caminho, andar neste caminho. Vamos ver o que acontece. É preferível uma filosofia modesta, que fosse diretamente no objetivo. É uma ascensão gradual à luz, levadas por uma experiência cada vez mais ampla. Ou seja, eu vou ampliando a observação, empírica, observacional, científica, e eu vou caminhando. Grupos muito diversos de fatos nos apontam numa mesma direção, vão convergindo para esse ponto que a minha teoria está propondo. Nós já possuímos algumas linhas desses fatos, onde eles estão apontando, e nós podemos prolongar o que eles estão nos indicando para uma coisa mais profunda. E ele vai ter continuamente adições, correções e retoques. Então é isso. Eu acho que é dentro desse espírito que a gente vai estar propondo o nosso modelo. Mas como é que a gente propõe, então, um modelo teórico? Né? Primeiro, como o Bergson comentou, o que o conjunto de fatos, de evidências, nos sugere? Quer dizer, eu pego um isolado, outro, mas quando junta tudo, ele está apontando para onde? Por exemplo, experiências de quase morte. O conjunto de experiências de quase morte. As experiências que a pessoa tem, o senso de percepção, de verdade, uma noção de uma dimensão transcendente, a crença em vida após a morte, as percepções verídicas, o senso de eu, de identidade que se mantém, uma série de questões. O que isso está sugerindo? As visões, né? Aparições que existem e tudo mais, os casos típicos de reencarnação, as experiências de final de vida, pacientes terminais, tendo uma série de vivências, as experiências mediúnicas, as experiências fora do corpo. Ou seja, se olhar todo no conjunto, o que está parecendo que emerge disso? O que quem vivenciou aquilo relata, quem vivenciou de primeira mão, quem teve a percepção direta do fenômeno, o que essas pessoas relatam também? Eu vou juntando tudo isso. Então, primeira coisa, eu olho o conjunto de evidências, a gente faz muito isso já no final do nosso livro, Ciência da Vida Após a Morte, a gente faz uma triangulação das evidências e para onde elas apontam. E outra coisa importante, o que tem em pontos em comum e mais consistentes em propostas anteriores de teorias, de modelos que já foram feitas. Então, nós nos baseamos também, além do estudo dos fenômenos em si, em vários autores de uma ampla erudição, isso é muito importante. Autores com uma erudição muito ampla de várias áreas do conhecimento, que conhecem muitos fenômenos, um estudo ampliado do amplo leque de fenômenos relacionados e que fizeram propostas de modelo integradores. Né? Alguns exemplos aqui que a gente vai citar do século XIX até o século XXI. Frederick Myers, na Inglaterra, tem um modelo muito importante nessa área, um dos melhores modelos nessa área, no livro dele, Human Personality, de 1903. O Frederick Myers, na Inglaterra, Caldo Prel, na Alemanha, Allan Kardec, na França, William James, nos Estados Unidos, Henri Bergson, na França,
Ian Stevenson e Edward Kelly, já século XX e XXI, nos Estados Unidos. Todos eles fazem propostas de modelo mais ampliados, baseado num amplo gama de investigação, de pesquisa de múltiplos fenômenos e tentam dar conta. E há uma convergência muito grande em vários destes modelos. Muito bom. Quais são os princípios norteadores desse nosso trabalho? Primeiro, humildade epistemológica e rigor. Então, sim, humildade. Gente, fala sério, a gente não conhece quase nada que existe no universo, né? Foi citado o Popper aqui, e tem uma frase do Karl Popper. O Popper foi um dos maiores filósofos da ciência também do século XX, e ele fala o seguinte, né? É muito importante a gente reconhecer que a gente sabe muito pouco sobre as coisas, nem que seja para reconhecer que mesmo diferindo nas várias pequenas coisas que nós sabemos, em nossa infinita ignorância, nós somos todos iguais. Nós temos que lembrar que o nosso mar da nossa ignorância é muito maior do que as pequenas ilhas do nosso conhecimento. Então, humildade, mas isso não quer dizer que a gente vai desanimar, pelo contrário, a gente vai querer avançar, mas com cuidado, né? E com humildade. Então, humildade epistemológica, mas rigor. Juntar as duas coisas, eu tenho que ter humildade, abertura, mas rigor. Porque frequentemente diz que quem tem rigor demais não tem humildade, fica arrogante, ou, por outro lado, quem tem muita humildade e abertura não tem rigor. Então, a gente precisa de juntar essas duas coisas. Outro ponto muito importante que a gente propõe, todos aqueles outros autores anteriores também propõem, porque nós não estamos falando de sobrenatural, no sentido de algo que vai além da natureza, algo que seja uma coisa mágica, miraculosa. Nós estamos propondo o naturalismo expandido. O que quer dizer com isso? A natureza, entendida como que existe no universo, ela não é composta apenas de partículas e forças materiais, que é o fisicalismo. Nós estamos propondo um naturalismo expandido, em que a consciência, a mente, a alma, o eu, seja algo também irredutível, fundamental da natureza. Um outro aspecto fundamental da natureza que a consciência seria. Então, isso faria parte da natureza. Então, a consciência, o mundo mental, o mundo da consciência, ou o mundo espiritual, o nome que você dá para isso, ele é uma parte fundamental da natureza que tem as suas próprias leis naturais, que precisam ser estudadas. Eu não preciso de negar uma coisa para afirmar outra. Tudo isso. Então, é um naturalismo expandido. Um autor que fala muito sobre isso é o Thomas Nagel, um importante filósofo da ciência. Tem um livro chamado Mind and Cosmos, publicado na Universidade de Oxford, que aborda isso de modo muito interessante. Muito bem. Outra ideia básica que a gente trabalha também, a gente abordou isso nas outras aulas dos outros CONUPs, mas aqui a gente vai falar brevemente. Esse naturalismo expandido, a realidade é muito mais do que a gente percebe, a gente já sabe disso, né? E nós temos alguns sentidos, e nós conseguimos obter conhecimentos para este mundo por várias janelinhas. É como se eu morasse num castelo, que é tudo fechado, mas tem umas janelinhas pequenas, cada janelinha aponta para um lado. Para eu entender a realidade, eu tenho que olhar por essa janelinha, olhar por aquela janelinha, pela outra. Somando isso tudo, eu consigo entender melhor o ambiente que eu vivo. E quais são as nossas principais janelinhas para entender a realidade? Primeiro, os nossos próprios sentidos, o que eu vejo, o que eu ouço, etc. E isso dá muita origem à nossa ciência empírica, a ciência de observação, de fatos, fundamental. Eu tenho a razão, que eu vou usar para poder tentar entender, refletir sobre o mundo, sobre o meu conhecimento, vai gerar filosofia. Eu tenho conhecimento estético também. Nós tivemos, né, a orquestra ontem, maravilhosa, traz sentimentos e percepções da realidade que às vezes eu não vou ter normalmente. Quando eu, por exemplo, leio um poema sobre um sofrimento, uma dor, por exemplo, aquilo traz um conhecimento para mim que é algo que eu não tenho simplesmente, racionalmente apenas, né? Então, o conhecimento estético da realidade traz algo além. Por exemplo, quando eu olho um quadro belíssimo, uma pintura do Van Gogh, A Noite Estrelada, se eu olho do ponto de vista puramente científico, aquela pintura nada mais é do que pigmentos de tinta, de compostos do átomo X, do átomo Y. E não é, né? É isso, mas se você está enxergando só os pigmentos e os átomos, você não entendeu nada do quadro. Ele tem alguma coisa, então existe uma percepção além disso, um senso estético. E existe uma outra janelinha de perceber a realidade, que é o que Calvino chamou também, o Tomás de Aquino, de sensus divinitatis. Nós temos um sentido de percepção divina e espiritual que capta esse outro aspecto da realidade. Então, e para afirmar um, eu não preciso negar o outro.
Isso é um dado muito importante. Então, eu tenho vários canais para perceber essa realidade. E é muito interessante. E às vezes esses canais se falam, às vezes não se falam. Tem coisas, por exemplo, na dimensão espiritual, que eu posso captar racionalmente, empiricamente. Mas tem coisas que eu não posso captar racionalmente. Mas não quer dizer que seja antirracional. Pode ser apenas arracional. Não é racional. Por exemplo, a visão e o tato. Por exemplo, esse copo que está aqui. Eu consigo ver pela visão que a boca dele é redonda e pelo tato eu vejo que é redondo. Então, existe uma característica da realidade do copo que a visão e o tato percebem. Agora, que esse copo é transparente, eu posso botar a mão à vontade e eu não vou descobrir que ele é transparente. Mas olhando eu vou ver. Ser transparente não é antitato, é atato, não tem nenhuma relação com o tato. Vocês estão entendendo? Ou seja, há coisas que estão em comum e coisas que são diferentes. Bom, muito bem. Isso é importante, que para afirmar a importância da estética, eu não preciso negar a importância da ciência, ou da racionalidade, ou da espiritualidade, e vice-versa. Eu posso juntar as várias janelinhas para entender o mundo de modo mais ampliado. E aí, dentro disso, como eu estava falando, a questão dos princípios norteadores, a humildade intelectual. Só o mundo material, isso é o mais bizarro, isso não é misticismo quântico, não, isso aqui é física assim, básica do mainstream. Inclusive, essa é uma conferência bem legal de um professor de Cambridge, o David Tong. Nós não conhecemos 95% do mundo material. O mundo material físico, que a gente conhece, de átomos e só é 5% da matéria do universo. 95% é matéria escura, energia escura, e que ninguém tem a menor ideia do que é. A gente sabe que ela existe, tem evidências, mas o que é, não se tem a menor ideia. Então, para dar uma se eu não conheço, se eu só conheço 5% do mundo material, quem pode dizer que conhece todo o universo e toda a consciência e entendeu tudo que pode e o que não pode ser? Tipo assim, falar sério, né? Então, a gente precisa ter essa humildade, né? Então, sobre isso. E a própria noção de matéria hoje em dia tem mudado muito. Ele mesmo mostra o quanto a matéria seria composta de campos quânticos, uma série de questões. Vale muito a pena ver essa conferência, mostrando que a nossa visão é aquela de átomo, que é uma bolinha de bilhar que bate um no outro. Isso está fora aí há muito, muito tempo. Tá? Então, só para a gente poder ampliar. Outro ponto, como eu já falei, há constituintes do universo e leis naturais que nós não conhecemos. Tem coisas na realidade que a gente não conhece. A gente tem que ter humildade para saber isso. Eu não vou entrar em detalhes. O que eu vou propor aqui não quer dizer se, em última análise, a realidade última é monista. O que quer dizer isso? Existe uma única coisa que dá origem à consciência, que dá origem à mente, etc. e tal, ou é dualista, existe, em última análise, a consciência e a matéria como originalmente dois elementos totalmente separados, ou é muito mais do que isso? Ou panpsiquismo? Não vou entrar nesses detalhes. O que eu quero dizer é que o ser humano, nós vamos propor uma proposta dualista do ser humano. Dualista em que sentido? Pelo menos, do jeito que nós conhecemos, existe o corpo e existe a consciência. Tá? Então, um dualismo, eu digo pragmático, porque assim, é o que parece aqui agora e o que eu vou trabalhar. Se, em última análise, o elemento fundamental que dá origem à consciência e à matéria é o mesmo ou não vou entrar aqui nesse mérito. Tá? Então, a ontologia última, mas um dualismo pragmático. Tá? E eu vou usar como sinônimo. E, no fundo, originalmente, elas são sinônimos, essas palavras. Mente, alma, psique, espírito, self, consciência. Eu vou usar meio como sinônimo para significar esse eu, isso que pensa, que sente, que tem desejos e tudo mais. Essa vez de primeira pessoa eu vou chamar como sinônimo de consciência, mente, alma, etc. Muito bem. E a outra coisa fundamental que a gente está trabalhando é ampliando a base empírica. Tá? O William James propunha o empirismo radical. Né? Eu preciso colocar na minha teoria todos os fenômenos que existem na realidade, na natureza. Eu não posso encurtar essa realidade. Eu não posso fazer como Procusto. Procusto é uma mitologia muito interessante da Grécia. Procusto é um cara muito simpático, muito legal. Ele tinha uma casinha na beira de uma estrada. E aí, quando passavam viajantes, ele todo simpático falava para o viajante: vem cá, venha descansar aqui na minha casa, você está muito cansado da viagem, venha para cá. Aí o viajante, todo feliz, ia para a casa dele. E aí, só que o Procusto tinha uma cama pequenininha e uma cama grandona. E ele tinha um hábito muito interessante. Se o cara era grandão, ele botava na cama pequena. Se o cara era pequeno, botava na cama grande.
Então, por exemplo, um cara grandão, quando ele deitava na cama pequena, ele amarrava o cara na cama. E o que ele fazia? Ele serrava a perna do cara para ele caber na cama. Se o cara era pequenininho e estava na cama grande, ele amarrava o cara e martelava os membros do cara até virar uma pasta e pegar a cama. Então, leito de Procusto significa isso. Que é uma metáfora o quê? De eu querer esticar ou cortar a realidade para encaixar no meu leito, na minha teoria. O Thomas Kuhn faz uma coisa mais ou menos parecida. Ele fala o seguinte, que a ciência é resolver quebra-cabeças. Os fenômenos são pecinhas que eu vou juntando. Só que eu estou fazendo quebra-cabeça, sempre tem aquela pecinha que você não consegue encaixar em lugar nenhum, não é isso? Mas não vale cortar a pecinha para ela encaixar. Então, na ciência, não vale eu cortar o fenômeno, fingir que aquilo não existe para poder encaixar. Não pode. Então, nós vamos nem fazer como Procusto e nem trapacear no quebra-cabeça. Nós vamos analisar todos os fenômenos que existem e tentar fazer um modelo que dê conta deles todos. E uma coisa muito interessante, esses fenômenos que a gente está falando de telepatia, de visão de mortos, experiência fora do corpo, contato com Deus, experiências anômalas. Peraí, anômala em relação ao quê, cara pálida? Porque anômala seria fora da norma. Mas qual norma? Vai ter uma pesquisa que vai ser apresentada mais tarde aqui, na população brasileira, uma amostra, para representar a população brasileira, mostra que só 6% dos brasileiros nunca tiveram uma experiência anômala. Então, anômalo é quem não tem a experiência anômala. Vocês concordam comigo? Então, muito cuidado. Então, assim, no fundo, é só anômala essas experiências frente ao fisicalismo. Porque toda a humanidade, ao longo da história da humanidade, lidou com esses fenômenos com naturalidade. Sempre fizeram parte da realidade da natureza do ser humano. Então, eles estão muito cuidado. Então, a gente vai excluir todos, vamos incluir todos, inclusive os anômalos. Tá? E nós vamos propor também uma hipótese minimalista. Em que sentido? Vamos propor uma coisa mínima, básica, para fazer sentido da coisa, e o que está, pelo menos, bem embasado, parece bem embasado com as evidências existentes. Tá certo? E uma outra coisa fundamental. Para aceitar a mente além do cérebro e o modelo que a gente está propondo, eu não preciso negar o que existe. Isso é um dado muito falso também. As pessoas falam, não, para você aceitar a mente além do cérebro, você tem que negar tudo que você sabe de neurociência, de física, de química. Falso, completamente falso. O que se está querendo não é substituir, mas ampliar. Então, como a gente fala muito, o nurture and nature. O que se fala sobre isso? Que tem o nature seria a natureza, o biológico. E o nurture, o ambiente. Então, nós somos frutos, nós seres humanos, fruto da biologia, do ambiente. Mas a questão é, será que a biologia e o ambiente explicam tudo? Será que existe um outro aspecto fundamental aí, no caso, a consciência? Então, o que a gente está propondo é que a consciência é algo a mais, irredutível à natureza, à natureza material, e irredutível ao ambiente, que também influencia os fenômenos. Então, eu estou acrescentando, eu não estou negando nada do que existe, ok? Ou das evidências. Então, vamos lá. O que nós temos, então? Nós temos claramente evidências de que a mente vai além do cérebro, que ela é capaz de funcionar. Inclusive, a palestra do professor Himant Barus, agora à noite, a conferência, vai ser muito sobre isso, então não vou me alongar. Foi o tema da minha conferência no ano passado, o tema do livro, mas durante a vida, nós temos várias evidências de que a consciência pode funcionar como o cérebro não está funcionando. Por exemplo, nas experiências fora do corpo. Né? Quer dizer, a pessoa tem uma questão, uma noção de que ela está fora do corpo, ela se vê fora do corpo. Então, isso é uma experiência sugestiva da mente além do cérebro. Percepções extrasensoriais, experiências telepáticas, clarividentes, etc., estão bem investigadas também, sugerem nesse sentido. As próprias experiências de quase morte. Né? Então, durante a vida, você vai ter esses fenômenos sugestivos. Após a morte, a pessoa morreu. O que você tem? Você tem experiências de caráter mediúnico. Né? Pessoas que faleceram, que aparentemente são capazes de passar informações, demonstrar conhecimento, memória, personalidade, etc. As aparições. EQMs em pacientes que tiveram parada cardíaca, que estão mortos, mas conseguem ter a percepção. Memórias de intermissão. O que é isso? Os casos sugestivos de reencarnação, os casos tipo de reencarnação, às vezes as crianças referem alegadas memórias do período entre uma vida e outra. Chama de intermissão. Então, seria a consciência além da morte. E também casos de uma nova vida. Crianças que alegam, ou adultos que alegam, memória de uma outra vida.
Aqui, o objetivo nosso aqui não é discutir a força dessas evidências, isso já foi tema do nosso livro, o tema do professor Barus, inclusive recomendo entusiasticamente a conferência do professor Barus, que vai ser agora à noite, que vai ser baseada em grande parte no livro que ele publicou pela Associação Psicológica Americana, Death as Altered State of Consciousness, a morte como estado alterado de consciência, livro que saiu ano passado pela principal associação de psicologia do mundo, a Associação Americana de Psicologia. Bom, dadas essas evidências, o que parece sobreviver? Se eu for olhar o conjunto de fenômenos, as experiências de fora do corpo, de quase morte, experiência de final de vida, etc., etc., primeiro, um certo senso de individualidade. Não há noção, isso é interessante, nessas experiências espirituais, eles falam que a separação absoluta eu com o outro, isso parece que desaparece. Mas eles não perdem a noção de uma certa individualidade. Inclusive, isso é uma grande polêmica no ambiente espiritual, místico, etc. e tal, se é tudo uma consciência única ou se nós somos várias consciências interconectadas. Eu tendo mais a achar que as evidências sugerem de modo muito mais consistente, claramente, nos casos de encarnação, de mediunidade, de EQM, fora de corpo, etc., etc., que existe uma consciência, uma certa individualidade que está conectada. E aí eu uso uma metáfora que, do mesmo modo, a luz. Por muito tempo, na física, se discutia. Tem hora que a física, a luz, parece que ela é uma onda. Tem hora que ela parece que é uma partícula. Certo experimento comporta como onda. Certo, uma partícula. Qual é a conclusão? Ela é onda ou é partícula? A resposta é assim, tem uma dualidade onda-partícula. Quer dizer, é um pouquinho de cada coisa, né? É uma cobra de duas cabeças. As duas coisas eu não sei bem o que é, mas ela se comporta com os dois. Eu acho que a consciência parece algo nesse sentido. Né? Existe uma noção de individualidade e, ao mesmo tempo, uma conexão muito grande com o todo, com outras consciências e com a consciência superior, divina, etc. E tal. Então, eu tenderia a ver algo nesse sentido. Bom, mas o fato é que essa individualidade ele parece persistir, ao contrário de algumas teorias que acabou e aí se junta ao todo universal e tudo mais. Na realidade, não. Eles se manifestam dessa forma. Mantém o caráter, o estilo de personalidade, o modo da pessoa, parece que mantém. A memória, a gente tem a memória declarativa de fatos, a memória procedural, a memória de conseguir fazer coisas, gostos e aversões também se mantém, habilidades, talentos, intenções, vontade, afeto. Então, tudo isso parece subsistir e isso fica mais ou menos claro em todos esses fenômenos. Nós estamos tentando, como diz o Henri Bergson, eu estou esticando as retinhas dos fatos aonde eles estão apontando. Eles estão apontando nessa direção, ok? Todos esses fenômenos aqui sugerem que isso aqui sobrevive dessa forma. Muito bem. Além disso, então dentro desse nosso modelo, a mente é algo irredutível. Ela é um elemento fundamental, básico do universo. Então o universo tem uma dimensão mental espiritual fundamental. E isso seria a dimensão básica, elementar, nossa e do universo. Isso vem desde Platão, com o mundo das ideias. Todas as tradições espirituais falam que esse mundo que a gente vive é meio uma ilusão, uma coisa assim, e que o fundamental é algo além. Então, parece, dentro da nossa proposta, né, existe, então, uma base fundamental última da consciência que é irredutível. E que o cérebro, né, o corpo, o cérebro, ele é um filtro para manifestação da mente neste ambiente material que nós estamos. Tá certo? O William James e o Myers trabalharam muito com esse conceito. E o Henri Bergson fala muito sobre isso. No processo evolutivo, essa consciência está aqui no mundo material. E ela precisa de um cérebro, e ao longo da evolução vai se selecionando capacidades desse cérebro que permita que a consciência sobreviva. Que ela consiga comer, obter presa, né? Comer, consiga reproduzir, consiga sobreviver e reproduzir. Então, ou seja, a evolução vai selecionando funções mentais que são úteis à consciência e bloqueando outras. Essa seria a questão. O Bergson fala que o cérebro é o órgão de atenção à vida. Ele canaliza toda a percepção da consciência, da mente, do espírito, para aquilo que precisa para o básico da vida aqui, imediato. E isso a gente sabe muito bem do ponto de vista material mesmo, né? Nós sabemos, por exemplo, que as ondas eletromagnéticas têm onda infravermelho, ultravioleta, micro-ondas, um monte de ondas passando aqui que a gente não consegue perceber. O nosso olho percebe uma limitada capacidade, né? Do mesmo modo, a nossa audição, o infrassom, então a gente não percebe.
Então, nossos sentidos são capacitados para pegar uma coisa muito pequena da realidade, mesmo material, e mesmo assim, só aquilo que é útil para a minha sobrevivência. Isso não quer dizer que não exista outras coisas, que não exista ultrassom, o infravermelho, existe, apenas a gente não consegue perceber, né? Então, nós seríamos seres meio anfíbios, né? A gente está vivendo num ambiente que não é o nosso natural. Quer dizer, a consciência está vivendo num ambiente material que não é muito o seu natural, e haveria um dualismo interacionista, o que a Mari falou isso mais cedo, entre a mente, a consciência e o cérebro. De forma que, do mesmo modo que o cérebro, a mente fala, levanta a mão, a mente influenciaria o cérebro e eu levanto a mão, eu tomei a decisão, levantar a mão e levantei a mão. Do mesmo modo também, se eu alterar o cérebro com lesões, com medicações, com qualquer coisa, isso teria um impacto sobre a vivência da consciência. Então, haveria um dualismo interacionista. Então, a consciência é algo fundamental, básico, irredutível. Ela está num ambiente que ela usa o cérebro para esse tipo de comunicação. E esse cérebro ele é um filtro que ele permite algumas manifestações e bloqueia outras. Tá certo? Essa é a ideia. E que nós sabemos, o cérebro, ele afeta a manifestação da mente. Esses argumentos, que de modo geral são entendidos como a prova de que o cérebro gera a mente, na realidade mostra apenas que o cérebro influencia como a mente se manifesta. Então, por exemplo, se tiver uma lesão cerebral, o caso clássico do Phineas Gage, né, que sofreu aquela lesão no lobo frontal, ele teve alterações cognitivas, comportamentais, etc. Ou seja, porque eu estou afetando um instrumento de manifestação da mente. Um quadro de demência, de Alzheimer, por exemplo, etc. Ou então, quando eu estimulo o cérebro, se eu estimular o cérebro com medicações, com estímulos elétricos, eu vou ter vivências mentais, tá? Então, esse também é um fato. E do mesmo modo, à medida que se o cérebro é um filtro para a manifestação da mente, quanto melhor elaborado esse cérebro, melhor a mente consegue se manifestar. E aí você vê desde a evolução das espécies, né, e principalmente a evolução nossa, humana, da infância até a vida adulta. O cérebro mais complexo, mais hábil, permite que a nossa consciência vá se manifestando melhor. E lembrando, então, que essa noção de que a mente pode ser algo além do cérebro não é algo que significa a negação da psicologia científica ou da neurociência. Pelo contrário, né, um dos principais fundadores da psicologia científica, o alemão Wilhelm Wundt e o americano William James, considerados os dois fundadores da psicologia científica, os dois não tinham visões fisicalistas da consciência. E achavam que a consciência era algo além do cérebro. Do mesmo modo, na origem da neurociência, como o neurocientista Charles Sheridan e o neurocirurgião Wilbur Penfield, também não tinham visões. Então, ou seja, é falso dizer que a neurociência e a psicologia implica necessariamente surgiu de uma visão fisicalista. Isso é falso. Tá? E aí, como disse William James, que foi médico, filósofo, psicólogo em Harvard, o cérebro pode ser um órgão para limitar e determinar, de certa forma, uma consciência produzida em outro lugar. Existe uma consciência fora do cérebro e o cérebro vai conformar a manifestação dessa consciência ali. E é isso que a gente está propondo. E aí ele avança mais. Dentro daquela questão do leite de Procusto, de não cortar a perna do indivíduo, há uma ampla gama. Ele fala e compara duas teorias. A teoria da produção, que ele chama, que é a teoria de que o cérebro produz a consciência. E para essa teoria da produção, fenômenos anômalos são muito estranhos, têm que ser eliminados. E tem a teoria que ele chama da transmissão, né? Ou a teoria de que o cérebro é um filtro, né, para a manifestação da mente. Vamos lá. Há uma ampla gama de experiências que são dificilmente explicadas pela teoria da produção, teoria fisicalista, que o cérebro produz a consciência. Estes fenômenos obscuros e excepcionais, mas que são relatados em todos os tempos ao longo da história humana. Conversões religiosas, curas instantâneas, premonições, aparições no período da morte, visões ou impressões clarividentes, uma ampla gama de capacidades mediúnicas. Essas experiências são bastante paradoxais e sem sentido na teoria da produção. É aquele pecinha que não encaixa no quebra-cabeça. O que muitas vezes se faz em nome da ciência? Corta a pecinha e encaixa. Não pode fazer isso. Mas elas se encaixam muito naturalmente na outra teoria,
na teoria que ele acabou de propor, que o cérebro é um filtro para a manifestação da consciência. Precisamos apenas supor a continuidade da nossa consciência além do cérebro. Então, essa é a vantagem explicativa desse modelo teórico. Ele heuristicamente explica muito melhor. E eu gosto também de dar um exemplo, lembrando que todos esses modelos, essas coisas, não vai ter um fenômeno único que vai comprovar, é o conjunto. Perguntaram para o Charles Darwin, ele tem uma carta mandaram para o Charles Darwin, falando o seguinte: olha, eu acho essa teoria muito legal, muito bacana mesmo. Só que tem um problema, eu não estou ainda convencido, porque falta a prova definitiva. Eu queria que você me mandasse, então, qual é a prova definitiva cabal da sua teoria? O Darwin responde: eu entendo perfeitamente a sua dúvida, porque não existe uma prova cabal da minha teoria. O que é a prova da minha teoria? É o conjunto de evidências, fazer sentido a um amplo gama de fenômenos que não fariam sentido sem essa teoria. Então é mais ou menos o que a gente está propondo aqui sobre esse modelo teórico. E este cérebro, sendo um filtro que bloqueia uma série de capacidades da consciência para atenção à vida, como diz a Bergson. No entanto, esse filtro ele pode ficar mais poroso ou mais permeável em certas condições. Por exemplo, quando eu estou muito no dia a dia, antenado, mexendo no celular, mexendo nas coisas, vendo tudo, eu estou muito focado aqui nos estímulos imediatos do dia a dia. Isso torna mais difícil a captação de outros aspectos. Portanto, a diminuição de inputs, de entradas externas, de estímulos externos, de ruídos externos, permitem uma ampliação dessa percepção, uma diminuição dessa porosidade, um aumento da permeabilidade. Em estudos na área de parapsicologia, se faz estudos Ganzfeld, que é quando a pessoa fica numa privação sensorial. Não vou entrar em detalhes, mas nessa privação sensorial, ela tem mais chance de perceber informações telepáticas, por exemplo. Práticas meditativas de introspecção. Há vários estudos mostrando que práticas introspectivas e de meditação que você retira também e procura voltar-se mais para o mundo interno, você consegue perceber muito mais fenômenos na dimensão espiritual, psíquica, etc. E tal. Ou seja, então, um dos modos de aumentar a permeabilidade desses poros é diminuir o ruído interno e ter momentos em que você fica observando mais internamente, percebendo isso. Segundo ponto, ligado a isso, menor atividade cerebral. Por exemplo, há vários estudos apontando que estes fenômenos espirituais, anômalos, paranormais, frequentemente acontecem com um estado de menor ativação cerebral. Olha que interessante. Às vezes o filtro, um cérebro é um filtro, quando ele funciona menos, o filtro fica mais poroso e a coisa passa mais. Por exemplo, a gente teve um estudo que a gente fez com SPECT, né, com emissão de emissão de fóton único, em que nós analisamos médiuns fazendo psicografia. Foi um estudo feito da Pensilvânia, com Andrew Newberg. E nesse estudo, a gente percebeu que os médiuns nós comparamos a ativação do cérebro do médium quando ele fazia psicografia em transe e quando ele fazia uma escrita em condições normais de consciência. Tá certo? E nós percebemos que entre os médiuns mais experientes, eles produziam uma escrita mais complexa durante o transe do que durante o estado normal de consciência. Foi avaliado por um especialista. E essa escrita mais complexa, a gente imaginaria que haveria maior recrutamento neuronal, porque pensou mais. Na verdade, foi o contrário. Durante a psicografia, no estado de transe, a escrita mais complexa foi escrita com menor ativação cerebral do que no estado normal de consciência. O que é compatível com a narrativa do próprio médium, de que não foi ele que elaborou aquele conteúdo, que aquele veio de fora. Então, ou seja, uma menor atividade cerebral facilitando essa percepção. Saiu na revista Córtex, na revista de neurociência, muito importante, este ano, agora, poucas semanas atrás, um estudo em que se fez um bloqueio por estimulação magnética transcraniana. Foi feito um bloqueio de certas áreas no cérebro que se achava que essas áreas meio bloqueariam uma percepção, uma capacidade sensorial. E com esse bloqueio, as pessoas tiveram mais capacidade de fazer psicocinese da mente e influenciar a matéria. No caso, influenciou um gerador de números aleatórios. Ou seja, bloqueando a atividade cerebral em algumas áreas específicas, houve uma maior manifestação de capacidades consideradas paranormais. A própria experiência de quase morte.
né? A pessoa está doente, o cérebro já não está funcionando bem e ela tem uma ampliação de percepção de consciência. A lucidez terminal, pacientes, o professor Barus vai falar sobre isso no final da noite, no início da noite, da lucidez terminal. O paciente está num caso de Alzheimer avançado, já não reconhece mais ninguém, já a memória perdida. No dia final, quando ele está já o cérebro quase desligando, ele retoma a lucidez, consegue conversar com as pessoas, fala com naturalidade e reconhece as pessoas. Ou seja, mais uma vez, o cérebro não está funcionando bem. São situações que existe uma inversão do paralelismo psicofísico. Ou seja, normalmente, maior atividade cerebral, maior atividade mental. Na realidade, aqui inverte. O cérebro para de funcionar ou diminui muito o funcionamento e amplia a capacidade. Então, são evidências do cérebro atuar muito mais como um filtro do que como um produtor da vida mental. Inverte completamente a ideia. E mais, nesse filtro mais poroso, eu vou ampliar a percepção. Eu vou ter uma visão da realidade muito mais abrangente, desde percepções sensoriais, clarividentes, experiências espirituais. E esse senso noético, por exemplo, na experiência de quase morte, tem um caso muito interessante que o Bruce Greyson, que é o maior especialista no mundo na área, ele lançou um livro recente chamado After, vale muito a pena, ele chama After, do Bruce Greyson, em que ele coloca os 30, 40 anos de pesquisa dele em EQM. E ele conta um caso de uma paciente que fala o seguinte, olha, quando eu tive a EQM, a minha percepção da realidade ficou muito mais rica de tudo. Ele falou, é mais ou menos o seguinte, imagina que você visse a vida inteira num galpão, sempre numa penumbra. Você vê tudo mais ou menos meio escuro, preto e branco, sempre numa penumbra. De repente, alguém acende a luz geral. E eu começo a enxergar as cores, enxergo os detalhes. É assim que aconteceu a minha percepção da realidade. Mudou tudo. Eu ampliei, vi muito mais. Um outro caso muito interessante sobre isso, que ilustra essa percepção mais ampliada da realidade e muito profunda, Tomás de Aquino. O filósofo Tomás de Aquino, considerado um dos maiores mentes da história da humanidade, né? Ele escreveu muito, a sua vida inteira pensando sobre a dimensão espiritual, a relação com o divino, etc. e tal, a Suma Teológica dele, muitos volumes, a sua vida inteira pensando nisso. No final da vida dele, ele teve uma experiência mística, de uma percepção ampliada da realidade. Quando ele voltou, ele falou, tudo que eu escrevi até agora sobre a realidade profunda é palha. Ele desanimou, nunca mais escreveu nada e faleceu logo depois. Verdade. Então, só para a gente ter uma ideia que a realidade é muito mais profunda do que a gente percebe, e quando eu consigo, às vezes, ter essa desconexão, quando diminui a função de filtro, eu consigo perceber coisas muito mais ampliadas, né? Outro aspecto, o self, o eu. Ele teria, segundo Myers, isso é muito interessante, existe essa função cognitiva, essa função mental consciente que a gente tem aqui, função consciente, mas existiria um limiar da consciência, existe o infralimiar, que aquilo está no nosso inconsciente, digamos, nosso inconsciente, a princípio, inferior, né? Quer dizer, aquele subsolo, que o Freud fala, o subsolo. Só que existe, além da minha consciência habitual, existe o subsolo, mas existe também o telhado, onde eu vejo muito mais amplo. Então, a consciência habitual nossa seria um meio termo entre esse, o que ele chama de infravermelho, que está abaixo, seriam automatismos, instintos, até a histeria, estados conversivos, automatismos patológicos, o infravermelho. Mas existe o teto lá em cima, né? E nesse teto, e no telhado lá em cima, teria um observatório astronômico ultravioleta, de onde viriam as inspirações, a criatividade, a percepção extrasensorial, a busca de valores éticos transcendentes. Quem fala muito sobre isso também, Karl Jaspers, Viktor Frankl, me falam sobre essas possibilidades do ser humano, as experiências espirituais, memória. Então, o nosso inconsciente, ele teria uma parte subterrânea e uma parte superior. O problema é que, às vezes, a gente acha que tudo é do subterrâneo. Na realidade, ele teria as duas coisas. Então, a gente teria uma capacidade. Então, esse eu, né, ele vai ser momentos, ele vai ser invadido por coisas do subsolo, mas tem hora também que ele vai ser invadido positivamente por aspectos superiores dessa percepção mais ampliada. Então, essa noção de consciência é extremamente importante para a gente poder trabalhar, e o Myers trabalha muito sobre isso, né? Então, eu sou mais do que essa personalidade consciente agora, atual, que é transitória na realidade. E eu tenho esses aspectos
superiores e inferiores. Mas nós temos várias barreiras para perceber essas dimensões mais ampliadas, né? Uma, o próprio cérebro, que é o filtro que nos atém, a limitação dos sentidos do corpo, ele nos limita. Existe também variação no nível e na habilidade que os indivíduos têm. Como qualquer habilidade musical. Tem gente que já nasce um virtuoso, tem gente que com treinamento fica razoável, tem gente que com treinamento fica horrível mesmo com treinamento. Eu, por exemplo, tocando violão. Então, nós temos isso ao longo. E mesmo a pessoa que pode ser muito boa, vai ter momentos que ela está bem, o jogador de futebol. Tem dia que o cara joga brilhantemente, tem dia que não joga nada, não é assim? Então, ou seja, desde a pessoa pode ter mais ou menos habilidade, mesmo essa habilidade pode flutuar. Então, essas percepções espirituais que eu estou trabalhando, isso é importante para pensar pesquisas e teorias. E outro ponto importante também, essa percepção que se tem nessa dimensão transcendente, muitas vezes ela é, como o James chama de inefável. Eu não consigo colocar em palavras. Por isso que eu uso metáforas. Né? Eu uso metáforas, uso analogia, eu uso a arte, mas é difícil de botar em palavras. E eu vou usar muito simbólico. Frequentemente, este conteúdo dessa dimensão transcendente, espiritual, mental, ele é visto de modo simbólico, onírico, parece meio ligado à questão do cérebro direito, né? Então, isso muitas vezes vai dificultar bastante. E, frequentemente, essas percepções que eu vou ter no estado alterado de consciência, num transe, etc., num EQM e tudo mais, pode ter uma mistura do meu próprio inconsciente pessoal, mistura de uma percepção extrasensorial real, clarividência, telepática, uma real percepção espiritual de seres e entidades não materiais, e tudo isso matizado pelas crenças e interpretações de quem vivenciou. Vocês estão entendendo como está tudo misturado? Não é uma coisa ou outra, por isso que é importante ter a complexidade deste fenômeno. E como é que eu posso, então, facilitar essa percepção? Eu posso reduzir os ruídos, os estímulos, eu posso facilitar uma introspecção para a pessoa perceber melhor esses estímulos internos. Quando eu vou fazer pesquisa, eu vou tentar criar um ambiente mais confortável e habitual para o indivíduo. Se a pessoa tem vivências de meditação, experiência fora do corpo, mediúnica, seja o que for, eu vou tentar criar um ambiente o mais próximo possível, que a gente chama de validade ecológica. É claro que eu vou tentar manter os controles, mas muitas vezes eu vou precisar criar um ambiente o mais confortável possível para o indivíduo, para que ele se sinta à vontade. Se eu criar um ambiente muito artificial, eu mato o fenômeno. E tem uma coisa que o William James falava, tem que o prime the pump, eu preciso dar um empurrãozinho para pegar no tranco. Ele falava, por exemplo, quando eu estava estudando, o Myers fala, quando eu estava estudando, por exemplo, a Leonore Piper, que foi uma grande médium que ele estudou, no início ele não queria dar nenhuma informação para ela sobre uma pessoa falecida. E isso, ela ficava meio rodando em falso, ela não conseguia conectar. Mas se eu desse algumas informações iniciais, aí ela pegava o fio da meada e tinha uma grande jorrar de informações relevantes. Então, do ponto de vista metodológico, às vezes a pessoa que está sendo investigada, muitas vezes, a gente precisa, às vezes, ajudar a pessoa em alguma situação para que ela entre nessa conexão, nesse outro aspecto de percepção, e isso dê uma sequência. E uma outra questão também, que vale a pena do ponto de vista teórico, será que existe o que muitas tradições espirituais falam de um corpo espiritual? Será que existe uma capacidade, alguma coisa realmente, um envoltório dessa consciência? Por quê? Nos relatos de experiência fora do corpo, de quase morte, experiência de final de vida, aparições, médios de emissão, as pessoas relatam que tem um corpo, uma percepção, uma coisa e tal. E isso é transcultural nas múltiplas tradições. Será que é apenas uma imagem mental que as pessoas têm? Ou será que é um corpo real? Mas é algo que tem que ser investigado. É algo que aparece dos relatos, de modo geral, transcultural e ao longo dos fenômenos. E nós sabemos também que essa mente impacta o corpo. Desde a função neuronal habitual, como eu falei, eu quero levantar o braço, eu levantei o braço. Então, a mente está impactando o corpo. A Mariana falou isso mais cedo. O placebo, né? O que é o placebo? Você dá um comprimido de farinha para o indivíduo, ele acredita, o paciente tem Parkinson, e ele libera mais dopamina no núcleo estriado. Quer dizer, é um negócio muito impressionante. Quer dizer, a consciência da pessoa faz com que a pessoa realmente modifique realmente a sua função mental. E mais, na ontogênese, muitas vezes. Por exemplo, naqueles casos
típicos de reencarnação, tipo reencarnação, há muitos casos de pessoas que têm marcas de nascença que são muito compatíveis com a lesão que a alegada personalidade teve, que foi fatal numa alegada última vida. Isso há centenas de casos documentados sobre isso. Então, parece que tem uma coisa. Será que, então, que a consciência é algum modelo que influencia a formação? O Stevenson fala um pouco sobre isso. Até influencia nas mutações e a epigenética. O que gera alguma mutação ou ativação de um gene ou de outro? Será que a consciência tem esse papel sobre o corpo? Essa é uma questão. Implicações para pesquisas. Vou fechar com isso para a gente abrir para o debate. Né? Uma heurística para desenhar novos desenhos de estudo. Primeiro, não desqualificar a priori as experiências dos pacientes ou das pessoas. Porque é fora do nosso esquema. Não, mas não vamos cortar a realidade. Vamos não desqualificar a priori nenhum relato de experiência, mas também não aceitar cegamente. Estudar todo tipo de experiência humana. E testar as predições que esse modelo vai fazendo. Vou criar modelos que vão fazer predições, vou aprimorar ou substituir este modelo. Linhas promissoras de pesquisa. Estudar mais o livre-arbítrio, vontade, responsabilidade moral. A gente tem muito pouco estudo sobre a vontade, efetivamente, porque se acredita que não existe. Ela é fruto só a gente é controlado pelo inconsciente, pelo ambiente, pela genética e a vontade do indivíduo. Como é que a gente trabalha sobre isso? Ambiente e biologia influenciam, mas não determinam. Dostoiévski, um artístico, no livro Irmãos Karamazov, aborda isso de modo brilhante. Né, os impactos dessas percepções. A atitude do indivíduo frente à doença. Viktor Frankl e Karl Jaspers falam muito sobre isso. E não um fatalismo apático, mas uma ideia de, apesar da limitação física, das questões sociais, da minha história de vida, que atitude eu posso tomar? Quer dizer, eu sou algo além do ambiente e da biologia e vou atuar sobre este fator. A noção de livre-arbítrio, vontade, ou seja, o que a gente pode estudar e avançar nesse sentido. Fatores biológicos, sociais e psíquicos que facilitam a manifestação da percepção ampliada. Estudar, por exemplo, os bons espécimes da classe. Pessoas que são muito boas naquela habilidade de experiência fora do corpo, de percepções, seja o que for. E aqui são alguns exemplos de estudos, como eu comentei. Esse é aquele estudo em que fez uma inibição por estimulação magnética transcraniana do lobo frontal, que induziu, facilitou capacidades psicocinéticas do indivíduo. Aqui o estudo de neuroimagem, que eu falei antes, que houve uma menor ativação cerebral durante descritas mais complexas no trânsito. Nós estamos finalizando agora um estudo em parceria com o professor Wagner Gattas, da psiquiatria da USP. Nós estamos analisando a genética de médiums mais experimentados, comparando com parentes de primeiro grau não médiums, e identificamos mais de 20 genes que estão presentes em pelo menos 1/3 dos médiums e não estão presentes nos seus familiares de primeiro grau não médiums. Ou seja, será que esses genes estão de uma forma alterando o cérebro, esse filtro, tornando ele mais poroso? Esse é o modo. E estudar quando o paralelismo psicofísico está rompido, ou seja, quando você tem boa atividade mental, quando o cérebro não está bom. Como já falamos, lucidez terminal. Casos de lesões cerebrais graves, olha só que interessante esse artigo. Esse aqui é um artigo publicado na Science, falando assim, o seu cérebro é realmente necessário? Por quê? Ele mostra um caso, aqui também, isso na Lancet e outro na Science. Isso aqui, gente, é uma hidrocefalia em um adulto. Esse preto aqui é nada, é líquido. O cérebro do cara é só isso aqui, ó. É só esse pontinho. Aqui também, o cérebro é só essa casquinha. E a pessoa era um trabalhador normal, com funcionamento cognitivo normal. Né? Um artigo da Lancet e outro na Science. Então, para discutir, vamos estudar melhor esses casos. E a pessoa teve lesão. E outra coisa, se é aquela ativação cerebral que gera a mente, se eu tenho aquela lesão cerebral, não era para ter mais aquela manifestação mental. E como que acontece a plasticidade cerebral e aí a pessoa consegue retomar a função cognitiva ou qualquer outra de outra forma? Se a função mental era só aquela atividade que está destruída, então, parece o quê? Que existe algo que quer se comunicar e está encontrando outros caminhos para poder manifestar o que quer. Né? Então, esse tipo de estudo é um outro exemplo de estudo que a gente pode fazer. Aqui os casos, olha só, uma remissão espontânea de demência logo antes da morte. Lucidez paradoxal, um estudo também. Tudo publicado, gente, em revista mainstream. Estou falando, quer dizer, temos que aprofundar isso e não negar isso. Né? Estudar mais os efeitos top-down. Né? A gente estuda muito como o cérebro altera a consciência, ótimo.
Mas e como a consciência altera o resto, né? Placebo, a vontade, controle da dor. Esse artigo muito bom do neurocientista Mário Borregar, que a Mari falou antes, quando a mente está influenciando o cérebro. Há muitos estudos nisso que a gente pode aprofundar. Outras linhas promissoras de pesquisa. Memória extracerebral. Nós não temos nenhuma evidência atualmente de traços de memória. Como a memória é armazenada no cérebro, de que forma a lembrança que eu tenho do CONUPS do ano passado está no meu cérebro. Eu não tenho a menor ideia de como isso acontece. E parece que talvez ela não esteja no cérebro. Talvez o cérebro seja só um gatilho para você recuperar aquela memória, né? Então, as memórias extracerebrais, como no caso da mediunidade, dos casos tipo de reencarnação. Diferenças precoces de personalidade entre gêmeos monozigóticos. Gêmeos monozigóticos têm a mesma genética, estão vivendo no mesmo ambiente e, desde muito jovens, diferenças grandes de personalidade e habilidades. Como é que eu explico isso? Será que não existe uma consciência antes que já traz isso e se manifesta de forma diferente? Melhoras súbitas após mudança psíquica. Esse livro Quantum Change é muito interessante, do William Miller, importante pesquisador. Aqueles pacientes, quando mudaram, tiveram um insight, melhora absurdamente doenças graves, muitas vezes a longo prazo. Ou fontes de inspiração artística. Esse aqui é um livro muito interessante, é uma tese de doutorado das artes do Diamond, em que avalia como praticamente todos os grandes artistas ao longo da história falam de fontes espirituais de inspiração para as suas grandes criações artísticas. Fonte de inspiração filosófica, científica. O próprio Descartes fala de uma experiência espiritual na origem da sua grande teoria, etc. e tal. Então, ou seja, muitas pessoas referem que parece que aquilo vem de fora. Existe alguma... Então, estudar, não usar isso como descartar como uma coisa anômala. Vamos estudar a fundo. Será que não é isso efetivamente que está acontecendo? Outras, o impacto etiológico de alegadas memórias de vidas passadas. O Ian Stevens tem um artigo muito interessante na Medical Hypothesis sobre como a hipótese reencarnatória, além do ambiente e da biologia, poderia ajudar a explicar fenômenos. E ele estuda, por exemplo, o caso das marcas de nascença, de lesões de nascença, e esse é um artigo que saiu recentemente no estudo do jornal sobre sexualidade, em que se estudou, dentro dos casos que tem centenas de milhares de casos da Virgínia, alegadas mudanças de sexo entre uma vida e outra. E perceberam, quando a criança alegava uma memória de vida passada de um outro sexo, ela tinha muito mais disforia de gênero quando ela era pequena. Chance, acho que é 16 vezes maior. Embora, na maioria das vezes, isso resolvia ao longo dos anos, mas havia uma chance muito maior. E essas crianças traziam memórias verificadas, na realidade, sobre aquele passado. Então, seria um outro fator a mais para poder compreender. Então, nós estamos abrindo o leque de múltiplas opções, tá certo? Então, comparar também percepções e descrições da experiência de quase morte, experiência fora do corpo, experiências mediúnicas, experiências quais que seja, de contato com o divino, entre culturas, pessoas e tipos de experiência. Nas várias culturas, o que se faz? O que se fala? Entre as pessoas da mesma cultura, ou diferentes experiências apontando na mesma direção, como a gente já falou aqui. Então, tudo isso, o que nós estamos fazendo é abrindo o leque de possibilidades. Com isso, o poder heurístico é muito grande para a gente poder avançar. Esse aqui é um estudo muito importante, que compara experiências espirituais, de quase morte, ao longo da história e das culturas, ao longo dos milênios. É muito importante esse livro, do Gregory Shushan. Conclusão, estou finalizando. Então, com essa ideia, né, de uma proposta de um modelo, né, de uma mente irredutível, com aspecto supra e infralimiar, que pré-existe e pode sobreviver a essa vida, que o cérebro é um filtro, que tem uma função de sobrevivência, mas essa permeabilidade é variável, podendo perceber outros aspectos da realidade e esse dualismo interacionista. Com isso, é um modelo básico que a gente está comentando, aquele rascunho inicial, mas que permite de começar a pensar em novos modelos, testar implicações empíricas desse modelo para a gente poder avançar e competir, por exemplo, e avaliar em comparação com uma hipótese fisicalista, por exemplo. Ok? Então, eu queria agradecer muito a todos vocês. Aqui está meu e-mail, as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, alex.nups. A gente está sempre colocando pesquisas, artigos, eventos. Quem quiser conhecer, está atualizado no tema de espiritualidade, saúde e outros aspectos, sigam-nos. A nossa TV Nups, nós temos centenas de vídeos de mais de 80 pesquisadores líderes do mundo na área de ciência, espiritualidade e saúde. É uma biblioteca efetiva. Tá ok? Eu queria agradecer muito vocês. Muito obrigado.